Amém, irmãos. Bom dia. A graça e a paz sejam com os irmãos. Amém. Eu estou sentindo os irmãos tão longe aí no banco de trás, os bancos aqui na frente tão vazios. Vamos aproximar um pouquinho mais, irmãos? Chega aqui na frente. E antes de continuarmos a nossa palavra, a nossa série de mensagens, alguns avisos. Na próxima semana, na terça, irmã Ângela, terça-feira, né, às 19h30, nós teremos a reunião da MCM, irmãos. E você que ainda não participa desse grupo, nós estamos convocando você a estar participando, irmãos, porque a MCM, ela tem sido uma bênção na vida da igreja. Então venha, participe, não fique de fora, esteja aqui às 19h30 na terça-feira. Vocês irão traçar estratégias, né? Marcar o calendário todo do mês, tá bom? Então conto com as irmãs aqui presentes. Irmãos, continuando a nossa série de mensagens, vamos ao segundo dia. Mensagem sobre missões. E talvez seja válido lembrarmos hoje que a missão ela é dada a cada um de nós. A missão ela não é apenas minha, a missão ela não é apenas da liderança, mas a missão ela é sua. Você tem uma missão. Porém, qual a urgência que nós devemos ter a respeito da nossa missão? Qual que é a urgência? E de que maneira nós olhamos para tal missão? E pensando nisso, hoje o tema da mensagem será a glória de Deus, a perdição do homem e o evangelho de Cristo. E uma revista que eu estou trabalhando com alguns irmãos sobre formação ministerial, aqueles irmãos que desejam exercer um ministério, exercer um chamado, trabalhar, servir na igreja. Eu estou trabalhando esse material, chama ministerial, formação ministerial. E ele fala algo muito importante na primeira revista, que fala sobre propósito. Ele vai falar sobre 3 aspectos na vida cristã. Ele fala sobre identidade, eu já mencionei isso, identidade, importância e impacto. E eu destaco esta palavra, impacto. Por quê? Impacto é o que nós iremos estudar, é o tema missões. Você tem que causar um impacto onde você está. Você tem uma missão. Você tem um chamado. Nós já falamos aqui que a missão de cada um de nós é alcançar os não alcançados. Porém, por quê? Qual que deve ser o olhar da igreja a respeito disso? E a revista ela propõe um argumento muito difícil de ser aceito por muitas pessoas. É que a missão talvez ela seja, talvez não. Certamente ela deve ser algo mais importante da sua vida. O ponto mais importante da sua vida é a sua missão. É a sua missão. Mas em meio, irmãos, tudo que a vida ela nos proporciona, tudo que a vida ela tem nos dado, nos oferecido a buscar, talvez nós não temos visto mais a missão como aquilo mais importante. Eu preciso que você entenda que existem milhares de pessoas, milhares de povos que ainda precisam ser alcançados pela mensagem do Evangelho. Existem muitas pessoas, muitos homens e mulheres que se rebelaram contra Deus. Porém muitos deles ainda não compreenderam a palavra do Senhor. E diante dessas palavras, irmãos, o que isso deve significar para nós? O que deve causar isso
em nossas vidas. E diante dessa introdução, eu convido você a estar abrindo em Isaías. Os irmãos estão aí? Amém? Isaías no capítulo 6. Isaías no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. O chamado de Isaías. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne invisível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que o 10º fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como um terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos estar orando ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu cuidado, por mais uma oportunidade. E agora, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha falar em nossos corações, esteja quebrantando o nosso coração, esteja nos dando ânimo, ó Pai, novamente, nos dando o prazer, ó Pai, de poder ouvir a tua palavra, e que nosso coração, ó Deus, seja preparado para recebê-lo, ó Deus, como palavra de vida eterna, ó Deus. Eu oro pela tua igreja, que o teu Espírito Santo esteja falando em cada um de nós. É isso que eu te peço, eu te oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, o 6º livro do profeta Isaías, ele revela grandes verdades sobre a realidade a qual nós vivemos. E nós temos a conhecida visão da glória de Deus. A maravilhosa, visão da glória de Deus. E esta narrativa, ela revela uma realidade
que se realmente nós acreditarmos e aceitarmos como verdade, como palavra verdadeira, ela deve mudar completamente a nossa trajetória. Ela deve mudar completamente a nossa visão a respeito de missão. Ela deve mudar completamente a nossa vida. A primeira verdade que o profeta ele declara, e é clara para nós, é que nós temos um Deus incompreensivelmente glorioso. Amém, irmãos? O nosso Deus ele é incompreensivelmente glorioso. O rei Uzias, ele reinou em Judá há aproximadamente 53 anos. E na maior parte do seu reinado, ele buscou a Deus. Ele buscava a Deus. No entanto, depois da sua queda e da sua arrogância e de sua morte, o povo de Deus, ele se encontrou no meio de crise. E em meio a essa tragédia, Isaías ele foi levantado por Deus e ele foi tomado por uma visão da glória de Deus. Porém, eu abro um parêntese aqui, irmãos, que nós devemos entender que o verdadeiro rei ainda estava no trono. Amém? O verdadeiro rei ainda estava no trono. Reis virão, reis passarão, porém há um rei que ainda ele permanece para sempre. Algo que o povo de Israel ainda precisava compreender, que havia um rei que ainda reinava. E Isaías ele descreve esse rei, que os anjos, eles adoravam continuamente esse Deus. Irmãos, pense algo comigo, algo que eu nunca pensei. Enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos descansando os nossos olhos, os anjos ainda continuam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Enquanto nós estamos dormindo, os anjos ainda estão louvando. E é tão interessante que é como se os anjos eles estivessem procurando uma palavra, uma maneira para poder expressar aquilo que estava diante dele. A única palavra que saía da boca deles era Santo, Santo tu és, Senhor. E eu já trouxe uma mensagem, mas relembrando aqui, o que significa Deus, ele ser santo? Você entende isso? O que significa Deus, ele ser santo? E eu volto lá naquela série de mensagens, Retorno à Santidade, que nós fizemos. E Deus, ele ser santo, irmão, significa que ele é sem erro. Ele não tem falha. Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que não erra. Ele nunca teve um pensamento mau. Ele nunca cometeu uma ação errada ou mesmo nunca teve uma motivação errada. Tudo nele é certo, tudo nele é justo, tudo nele é perfeito, é puro. Porém, nós podemos pensar que este termo santidade não se refere apenas à pureza do Senhor. Mas esse termo santidade é mais do que pureza. Mas santidade significa que Deus, ele é sem igual. Ele é único. Não existe igual. Deus, ele declara no capítulo 40 do profeta Isaías, em outras palavras, ele fala assim: eu sou o Deus e não há outro igual. Eu sou o único. E de fato, irmãos, não há ninguém como Deus. E é loucura tentarmos comparar algo ao nosso Senhor. Ele é incomparável. O Senhor, ele é soberano sobre a natureza. O Senhor, ele é soberano sobre as nações. Não se atemorize em tempos de eleições, irmãos. Claro que a gente tem que ter um voto consciente. Porém, não tenha medo, porque o Senhor reina sobre qualquer partido político.
O Senhor reina sobre todos. Ele se mantém soberano. E o povo de Israel sofreu por muitas vezes, por outros povos, por outras nações, mas Deus claramente mostrava que aqueles povos ainda estavam debaixo da mão do Senhor. Eles estavam sobre a mão dele. A Babilônia estava nas mãos do Senhor. Os assírios estavam nas mãos do Senhor. Por isso, irmãos, isto para nós deve ser visto como umas boas notícias. Devem ser vistos como boas notícias, que Deus, Ele é soberano sobre cada líder. E Ele possui as nações em suas mãos. Então a santidade, mais do que causar um temor em nós, para nós nos mostra que a sua soberania, ela é total. Porém, diante dessa realidade, Ele olha um Deus glorioso, incomparável, um Deus que governa. Qual foi a reação de Isaías? O que ele falou? Versículo 5. Ai de mim. Irmãos, Isaías, ele se depara com um Deus glorioso. E o interessante é que ele não fala, uau, nossa, que impressionante, que Deus, esse Deus é demais. Não. Isaías, ele olha para si e ele diz as mais duras palavras: ai de mim. Por que ele diria isso, irmãos? Porque diante de um Deus glorioso, ele diria: ai de mim. E neste ponto, nós falamos sobre a glória de Deus. Agora nós entramos na perdição do homem. Nesse ponto nós entramos na perdição do homem. Nessa reação de Isaías, nós podemos aprender com ela. Pense no testemunho que a palavra de Deus nos diz a respeito da perdição do homem. Já no 3º capítulo de Isaías, não apenas neste, mas no todo o contexto bíblico, o homem, ele caminha deliberadamente para a perversão, para o mal. Poucos momentos antes de lermos sobre o início de tudo, lá em Gênesis, a gente lê que Deus, ele forma o homem à imagem e semelhança. Nós lemos ali uma comunhão de Deus com o homem, um relacionamento, um cuidado. E após esses relatos de comunhão, de criação, de cuidado, de amor, nós deparamos com as seguintes palavras: a queda do homem. O momento em que Adão e Eva, desprezando a autoridade de Deus, difamando a sua bondade, vamos comer da árvore. Deus, ele não sabe o que é melhor para nós. Deus, nós sabemos melhor do que Ele. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Tenha em mente, irmãos, que este é o Deus que criou todas as coisas. Este é o Deus que acalma as tempestades. Este é o Deus que provém sobre nossas vidas. E simplesmente um homem, ele diz não para este Deus. Pense nisso. Pense nisso. Até o ponto de chegarmos ao homem, vermos a audácia dele dizer não. Irmãos, constantemente o homem, ele tem desprezado a bondade do Senhor e questiona a sua palavra. E assim somos nós. Assim somos cada um de nós. E assim são as pessoas que nós temos que alcançar. Lá em Gênesis 3, o homem, ele desacredita da verdade divina, da verdade de Deus. E ele, equivocadamente, ele começa a confiar em seu próprio entendimento. Ele diz: eu posso comer dessa árvore? Eu posso comer desse fruto? Eu nunca tinha parado para pensar, mas Gênesis 3, ele é o livro mais
é o capítulo mais trágico da Bíblia. Já parou para pensar isso, irmãos? Gênesis 3 é um dos capítulos mais trágicos da Bíblia. Isso reverbera sobre a Bíblia inteira, influencia sobre a Bíblia inteira. Do pecado de um homem só veio a condenação para todos. E por causa do pecado de todos, nós estamos destituídos da glória de Deus. Olha o retrato, irmãos, da perdição do homem. Nós fomos expulsos da presença, nós fomos distanciados e somos hostis a eles, nós fomos cortados e condenados por eles. Estávamos em comunhão, mas agora estamos separados e dominados pelo pecado, filhos da ira, inimigos de Deus. Por quê, irmãos? Porque isso é tão importante para entendermos missões. Porque a missão ela foi dada não porque nós somos melhores. A missão ela foi dada não porque nós somos melhores, mas porque também um dia nós fomos alcançados por essa palavra. Olha a declaração do apóstolo Paulo. Abra comigo, Romanos, capítulo 3. Do versículo 10 ao versículo 18. Observe, declaração do apóstolo Paulo. Ele quem escreve essas palavras. E ele diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Irmãos, é por isso que diante de uma declaração tão gloriosa de Deus, tão santa, tão perfeita, Isaías fala as mais sinceras palavras que talvez falte no nosso dia a dia. Ele diz: ai de mim. Entenda, irmãos, essa perdição, ela não é exclusivamente sua. Mas essa perdição, ela é compartilhada por toda a humanidade. Toda a humanidade está perdida. Todo homem sem Deus, ele está perdido. Incluindo centenas de pessoas que ainda não foram alcançadas. Sem Cristo, irmãos, nós somos condenados. Sem Jesus, nós somos condenados. Nós somos inimigos de Deus, escravos do pecado, filhos da ira. Esta é a condição do homem mediante a glória de Deus. Deus, ele é incompreensivelmente glorioso. E o homem, ele é pecador, perdido. Então, diante desse cenário, irmãos, diante da glória de Deus e diante da perdição do homem, eu caminho para o final da mensagem com a boa notícia. Quando Isaías, ele clama ao Senhor e o Senhor responde ele com misericórdia. Voltando lá a Isaías 6, versículo 7, ele fala assim: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí ainda? Estão acordados? Amém. Irmãos,
Como alguém perfeitamente santo, perfeitamente justo, pode olhar para alguém tão rebelde, tão pecador, e dizer: você é completamente perdoado. Você é completamente perdoado. E você é perfeitamente justo. E neste ponto, irmãos, nós entramos no tema da mensagem, a qual se move toda a palavra de Deus. Entenda comigo, você que está fazendo o plano bíblico, se você não está fazendo, não perca tempo, que dá para repor ainda. Perdeu uns... Não chegou o Novo Testamento, ainda dá tempo. Então pegue lá, lê. Inclusive nós lemos, estamos em Isaías, e você vai ver que toda exortação, toda chamada de atenção que Deus ele dava no povo, toda disciplina, era acompanhada com uma mensagem de esperança. Não é verdade? Toda exortação caminhava com uma mensagem de esperança. Como Deus, ele transforma, irmãos, um lugar de perdição, ele coloca salvação para o homem. Isaías, ele nos comprova isso ao lermos lá no no capítulo 53 de seu livro, no versículo 4 ao versículo 6, em que ele diz: certamente ele tomou sobre si, olha a profecia sobre o Messias, sobre Cristo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que ele nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, é lindo. Nesta profecia seria um servo sofredor. Isaías 9, ele profecia sobre Emanuel, sobre o conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Só que essa profecia de 53, ele fala sobre um servo sofredor. E nisso, irmãos, nós descobrimos que Cristo, ele levou esta culpa. Observe, a glória de Deus e a perdição do homem nos leva a entender que Cristo, ele levou esta culpa. Ele cobriu essa falha. Ele preencheu esse lugar de culpa por causa dos pecadores perdidos. E ele levou tudo sobre si, mas não só apenas isso, irmãos. Cristo, ele só não levou a pena do pecado, mas ele se colocou no lugar dos pecadores. Ele se colocou no lugar dos pecadores. Verdadeiramente, ele tomou para si nossas iniquidades. E ele foi ferido por Deus. Mas entenda algo comigo, irmãos, esta manhã, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Irmãos, todas essas informações que Isaías nos mostra, deve nos dar um senso de urgência. Deve nos dar um senso de urgência. Entenda algo comigo, que eu sempre irei falar e sempre irei martelar. É óbvio que Deus, ele exige mais do que nós. Deus, ele exige mais que você levante a sua mão. Deus, ele exige mais que você tenha frequência nos cultos. Deus, ele exige mais de você.
Deus, Ele quer que nós abandonemos completamente, irmãos, os nossos desejos, as nossas vontades carnais, os nossos sonhos carnais, tudo aquilo que Hebreus nos fala, tudo aquilo que nos atrapalha, e nos coloquemos diante do Senhor, ao ponto de dizermos o que Isaías, diante da glória de Deus, diante da perdição do homem, e diante do evangelho, da profecia do Cristo, o que ele diz? Quais são as palavras de Isaías? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me. Irmãos, Deus, Ele quer que nós coloquemos tudo em sua mesa. E com sinceridade, nós dizemos: Senhor, envia a minha vida. Envia a minha vida, envia a minha casa, envia a minha família, envia tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Tudo é teu, irmãos, para a propagação do teu reino. Para que o seu evangelho seja pregado. E por mais, irmãos, que nós fizermos, ainda haverá um reconhecimento que ainda é pouco. E ainda haverá a palavra: ai de mim, Senhor, porque eu sou falho. Às vezes chega no final do domingo, a gente completa a semana, chega no domingo à noite, a gente está tão cansado, mas ainda pensa: irmãos, foi tão pouco o que eu fiz ainda. Foi tão pouco ainda o que eu fiz pelo Senhor. Irmãos, a única resposta lógica que devemos dar ao Senhor é: eis-me aqui. Porque, irmãos, nós temos que dar a nossa vida ao Senhor ao ponto de perdê-la, se necessário. Jesus, ele não fala? Não tem as palavras? Se alguém quiser salvar a vida aqui, irá perder a vida eterna. Mas se alguém quiser herdar a vida eterna, irá perder a vida terrena, a vida carnal. Mas por que temos que chegar a este ponto? Irmãos, para espalhar este evangelho da glória de Deus, da perdição do homem, mas ainda a salvação, que é o evangelho de Cristo, para aqueles que ainda não são alcançados. E aqui eu finalizo essa mensagem com 3 razões. 3 razões que devem nos dar um senso de urgência. Eu sei que você está cansado, mas não distraia. Mantenha aí firme mais um pouco. O primeiro, que o mundo ele tem o conhecimento suficiente para condená-lo. O mundo ele tem um conhecimento suficiente para condená-lo. Por quê? Observe o que Romanos nos diz. Romanos 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade da injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são o quê? Indesculpáveis. Às vezes a gente pergunta: Gabriel, mas aquele indivíduo que mora lá naquele país, que não pode pregar a palavra de Deus, ele vai ser, se ele não ter o conhecimento de Deus, ele vai ser salvo? Vai. Mas existe esse homem? Não. Por quê? Porque a natureza, ela revela o Senhor. Então não existe um homem, irmãos, que não tenha o conhecimento de Deus, porque a natureza revela
a glória de Deus. Conforme Davi, ele declara: os céus proclamam a glória de Deus. Então, diante do conhecimento, o mundo ele tem um conhecimento suficiente para o poder mandar direto para o inferno. A segunda razão que nos deve dar um senso de urgência é que enquanto o conhecimento condena, o Evangelho é o poder suficiente para salvá-los. Amém, irmãos? Irmãos, isso nos leva a entender por que nós devemos ir aos não alcançados. Por que nós devemos contribuir para missões? Por que missões estaduais, todo ano, missões mundiais, missões nacionais? Por que nós devemos orar? Vocês já adotaram um missionário ali? Olha, hein? Dever de casa. Adote um missionário e olhe pela vida dele. Mas por quê? Por que sustentar o missionário que está indo? Por que cumprir o ID em nosso bairro, em nossa cidade? Por que fazer uma viagem, né, irmã Vânia, de 5 horas de van aos irmãos que foram na caravana, só para dizer Cristo, Ele salva, irmãos. Para entregar um folheto e dizer que Cristo, Ele é a única esperança. Por quê? Porque os gastos, porque a perca de tempo, irmãos. Porque o Evangelho é poder suficiente para salvar. Porque o Evangelho de Deus, ele é suficiente para poder salvar um condenado para o céu. Irmãos, este Evangelho, ele pertence a um Salvador misericordioso. Amém? É uma boa nova, é uma boa notícia para cada um de nós. E o terceiro é que a glória de Deus é boa o suficiente para satisfazê-los. Nós temos que levar a mensagem do Evangelho porque o conhecimento do homem é o suficiente para condená-lo e o Evangelho é o suficiente para poder salvá-lo. Isso nos leva à última razão, porque a glória de Deus é suficiente para satisfazê-los. A glória de Deus é suficiente. Irmãos, haverá um dia, vocês creem que o nosso Senhor, Ele virá e Ele voltará, irmãos, para todo sempre. E nós veremos o seu rosto e para sempre nós ficaremos satisfeitos com sua glória. Eu não sei se vocês já pensaram, eu pensava isso quando era pequeno. O que eu vou fazer no céu? Será que vou louvar, vou glorificar o Senhor todo o tempo? Não tem mais nada para fazer, não? Às vezes o ser humano ele pensa isso. Irmãos, a glória de Deus, ele é suficiente. Às vezes a gente tenta buscar satisfação no mundo. A glória de Deus é suficiente para nos satisfazer eternamente. Esta é a razão, irmãos, a qual nós nos levantamos. E sem impor nenhuma condição ao Senhor, independentemente do custo, nós dizemos: eis-nos aqui, envia-nos a cada um de nós. Amém, irmãos? Que nossa missão, que o Evangelho de Cristo, irmãos, seja o motivo pelo qual nós vivemos e o motivo a qual nós morremos. Além do mais, seja o motivo a qual nós respiramos. Que a sua missão seja a prioridade em sua vida. E que você possa entendê-la, abraçá-la e viver de uma forma correta. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Vamos encerrar o nosso culto. Orando ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu cuidado. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar em nossos corações no decorrer dessa semana. Que a tua missão, ó Deus, seja prioridade em nossas vidas, ó Deus. Que nós, ó Deus, paramos, ó Deus, de impor condições ao Senhor. Que deixamos, ó Deus, de dar desculpas, impedimentos, ó Deus, empecilhos. E começamos, ó Deus, a viver aquilo que o Senhor nos chamou, ó Pai. O Senhor nos chamou, o Senhor nos colocou um propósito, um projeto, uma missão, ó Deus, e que isso seja verdadeiramente prioridade em nossas vidas, ó Deus.
que possamos viver a Tua palavra, que possamos agradar aos Seus olhos e obedecer ao Senhor. É isso que eu te peço, Deus, leva-nos de volta para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu te peço e eu te oro. Amém, ó Deus.